Oi, eu sou a Carol Gonzalez e hoje a gente vai estrear um quadro novo chamado Por Trás do Job. Lá no meu Instagram, se você não segue, @mariamarcolina_filmes, a gente conversa muito sobre todos os assuntos. Eu sempre faço caixinhas de perguntas, a gente se fala muito por inbox. E uma das coisas que vocês me perguntam e que vocês querem saber é mais sobre os clientes que eu tenho, sobre o stop motion na vida real com marcas. Então por isso que eu criei esse quadro, que sempre que eu puder eu vou trazer algum cliente que eu tô trabalhando e mostrar o making off dessa animação e falar um pouquinho da concepção da ideia. E o cliente que eu trouxe hoje e que eu estou fazendo a animação hoje se chama Pants. Eu não sei se você conhece, mas é uma marca que faz calcinhas absorventes sustentáveis. É uma marca super legal, que tá super em alta. E basicamente a calcinha deles suspende o uso de absorventes. Então eu fechei com eles 3 animações em stop motion, onde a gente precisava mostrar isso. Então eu quero mostrar um pouquinho do processo para vocês, como que é esse approach com a marca, como que é a elaboração do roteiro, quais são os próximos passos. Bom, basicamente é o seguinte, quando eu gosto muito da marca, eu chego nela e falo: Oi, tudo bem? Não sei se você conhece o stop motion. E eu trabalho com stop motion. Olha aqui meu trabalho, que legal. Você não quer fazer um stop motion para sua marca? Tenho certeza que seus produtos ficariam incríveis numa animação. Aí a pessoa vê e fala: não? Ou fala: nossa, que legal, claro, quero sim, quanto custa, como que funciona, nananana. Aí começa todo o approach aí básico de cliente, que é: eu analiso o que eles precisam, eu envio um orçamento e aí a gente vai seguindo os próximos passos. Esse lance do approach com a marca, ele varia muito. Ele pode ser diretamente com a marca, eu com a marca. Ele pode ser através de uma produtora. Então, por exemplo, tem uma marca que já faz trabalhos com alguma produtora, só que essa produtora não faz stop motion. Então, ela me contrata ou vem atrás de mim porque fala: a gente tem essa produtora e esse cliente, só que a gente não faz stop motion. Você consegue ajudar aqui? Aí eu fico meio como um braço da produtora. Pode ser através de agências. E aí, o lance é, quanto mais gente vai entrando nessa conversa, pior é pra gente, né? Por quê? Porque tem muita interferência nesse meio, tanto financeira. Por exemplo, eu faço um orçamento, a agência vai passar para a marca um orçamento maior. A marca pode não fechar, só que se fosse direto comigo, ela fechava porque era o valor que tirava o da agência, entendeu? A produtora é a mesma coisa. E também criativamente, porque esses meios de campos também vão querer criar em cima da animação ou da produção que eu vou estar fazendo. E isso é ruim porque acaba tirando... Depende, assim, tem marcas, tem agências e produtoras e agências e produtoras, então depende muito, mas geralmente acaba tirando um pouco da criatividade do stop motion. E aí vai muito de você se posicionar e falar: cara, eu conheço stop motion melhor do que você, então vem comigo, confia em mim que vai dar certo. Eu geralmente prefiro ir direto com o cliente. Então, quando eu tenho oportunidade, eu falo direto com a marca. Nesse caso, eu falei direto com a CEO da Pentes. Então, não tem ninguém aí no meio de campo, nem uma equipe de marketing, nem nada. Eu falo direto com a dona. Então, isso é muito bom, porque eu ofereci o meu trabalho pra ela. Ela curtiu, falou: puta, que legal, vamos fazer um teste e tal. Fiz uma animação pra ela. E aí, ela falou: nossa, que legal, vamos fechar mais. Então, é muito importante que você saiba se posicionar, que você saiba vender o seu trabalho para a pessoa, enfim, para o cliente ser atraído por isso e não ter como negar. O grande lance é o seguinte: quando você é bom no que você faz, é impossível te ignorar. Então, você tem que praticar e ser muito bom e dar o máximo de você sempre para as marcas que você gosta, para as pessoas ao redor, para as grandes empresas não poderem te ignorar. Hoje em dia eu tenho feito um trabalho que eu acredito ser bem legal de stop motion e as marcas estão começando a olhar e falar: nossa, que legal, isso pode ser bom, isso pode ser bom. E, enfim, estão parando de ignorar um pouco e começando a querer isso para a empresa delas. E isso é muito importante e é um trabalho duro que eu tô fazendo aí de mostrar o trabalho, de mostrar do que o stop motion é capaz. Então, depois desse passo que é: beleza, quero mais, eu passo alguns orçamentos e já faço um roteirinho. Então, por exemplo, a gente fechou 3 vídeos nesse primeiro momento. E ela falou que depois vai fechar mais. Mas a gente fechou 3 vídeos. Esses vídeos, ela falou assim, elas têm vários produtos, várias calcinhas diferentes, de modelos diferentes. Ela falou: eu quero 3 vídeos com produtos diferentes. Então, eu vou te falar o que eu quero enaltecer em cada produto. E você cria um roteiro aí que funcione para isso.
O lance da criação do roteiro, ela também varia muito. Tem clientes que querem já chegar com o roteiro e tem clientes que querem que eu faça roteiro. Eu sempre prefiro eu fazer o roteiro e eu cobro por isso. Por quê? Porque eu conheço muito mais o stop motion do que a pessoa. A pessoa, ela não sabe do que o stop motion é capaz. Então, eu tendo todo o conhecimento de stop motion, saber exatamente o que os objetos podem fazer, saber o que se pode construir, como que as animações podem acontecer, conhecendo toda a mágica do stop motion, eu consigo propor criações melhores, mais criativas e que, de fato, enalteçam mais o produto do cliente do que ele, que provavelmente vai pensar com uma cabeça mais limitada por não saber do que o stop motion é capaz. Então, eu sempre proponho que eu faça um roteiro e aí depois a gente bate, o cliente fala, legal, gostei disso, falta isso, e aí a gente vai batendo. Então, a gente fez o roteiro desses 3 filmes, desses 3 vídeos, que é pequenininho, é para Instagram, e aí é a hora de eu mostrar para eles como vai ficar. Porque o stop motion é uma parada super, super, super demorada, como vocês sabem. E aí, quando você vai fazer um trabalho, e imagina, eu fiquei 4 horas fazendo uma animação, eu envio pra ela falar, eu não gostei como a câmera tá, queria a câmera mais perto. Aí você fala, não! Porque você vai ter que refazer a sua animação. Então, uma etapa muito importante quando você tá lidando com clientes é você deixar ele ver como vai ficar antes de você começar a animação. E para isso, eu uso um método chamado storyboard, que não sei se você conhece, mas é basicamente uns rascunhos, uns desenhos, uns rabiscos, para a pessoa entender como que vai ficar o vídeo final. Eu já tenho um vídeo falando de storyboard aqui no canal, vou deixar aqui no card e aqui na descrição, depois você dá uma olhada para entender melhor. Mas basicamente são vários quadradinhos onde você mostra cena a cena, com um desenho mesmo, como que vai ficar a animação. Então, da onde que vai estar a câmera, qual a distância do objeto e as cores que você vai usar, todas essas coisas. Esse daí é o storyboard que eu fiz para Pentes, dessa animação que eu vou mostrar. Eu fiz 3 animações, mas eu só vou mostrar aqui para vocês uma delas e depois o resto vocês veem lá no Instagram, tá bom? O maior diferencial do produto do meu cliente, nesse caso, é que é uma calcinha que substitui o absorvente. Então, com esse briefing, eu peguei e criei um roteiro que eram vários absorventes na tela, eles se juntam todos e formam a calcinha. Ou seja, você elimina todos esses absorventes do universo e só anda com uma calcinha que funciona exatamente do mesmo jeito. A ideia é isso, são vários absorventes que surgem de uma vez, eles se juntam todos e mostram que a calcinha é tudo isso junto no mesmo lugar. E aí, depois desse roteiro aprovado com a cliente, é a hora de fazer de fato a animação. As cores já estão aprovadas, a distribuição dos objetos, a distância da câmera, e aí é a hora de começar a animar. Então, vamos lá para o computador que a gente vai fazer essa animação dos absorventes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto do meu fundo rosinha sem nada. E aí, um a um, eu fui colocando os absorventes, distribuindo ele por toda a cena. E fui tirando uma foto. Então, eu colocava um absorvente, tirava uma foto, colocava um absorvente, tirava uma foto. E para depois de preencher a tela inteira, fazer de fato a animação. O maior desafio foi deixar todos os absorventes bem retinho e fazer essa composição ficar interessante, sabe? Então, para isso, eu usei algumas funções que o Dragon Frame dá pra gente de alinhamento. Então, você vê ali no computador que tem uma linha vermelha, que é por onde eu baseava se os absorventes estavam exatamente retinhos na mesma linha para acompanhar isso. Então, eu ia basicamente fazendo isso, colocando um absorvente, tirando um frame, colocando um absorvente, tirando um frame, e aí depois na animação eles surgiam, tipo, um a um, assim, sabe? Até ficar a cena completa. Bom, então aí foi hora de começar a animação. Basicamente, o que eu fiz, eu deixei aqui bem acelerado, porque levou muito tempo. Se eu ficar aqui em tempo real, a gente vai ter um vídeo enorme. Mas, basicamente, o que eu quis foi que antes dos absorventes se juntarem, tipo, em vez de eu só pegar eles e simplesmente juntar eles no centro para virar calcinha, eu queria que tivesse uma antecipação. A antecipação, ela nada mais é do que o nosso objeto pegar um impulso. A maior dificuldade aí foi que eu tive que fazer um por um e fazer com que todos eles, né, quando se mexessem, desse essa sensação aí de impulso, de pegar esse impulso até juntar lá no meio todo mundo. Mas eu acho que super cumpriu, daqui a pouco vocês vão ver como ficou. E então é isso basicamente que eu tô fazendo. Eu pego um por um
E aí, absorvente tem aquela colinha, né? Então, ela ficava meio colada na folha. E aí, era mais difícil de tirar, porque eu tinha que tirar com delicadeza pra não rasgar a folha e tudo mais. Mas, basicamente, um por um, eu fui levando eles pro movimento oposto que eu queria. Isso é antecipação. É quando você pega um impulso, você vai primeiro pra trás, pra depois ir pra frente. Então, eu fui alguns frames com eles todos pra trás, pra pegar esse impulso. Depois, rapidamente, eles se juntaram no centro, né? Pra formar a calcinha. Então, eu juntei eles numa bolinha ali, que era mais ou menos o tamanho da calcinha. Depois, coloquei a calcinha por cima. Então, ele se transformou na calcinha. E aí, eu fiz a calcinha se abrindo. E aí, a gente mostra exatamente o tamanho dela, certinho. Aí, eu segurei alguns frames, né? Pra gente conseguir ver a calcinha. E depois, fiz ela virando do outro lado. Então, a gente mostra a frente, o verso, e depois ela começa a sair de cena para baixo, que aí depois na pós foi onde eu adicionei o site, que nem tava no storyboard. E aí depois desse processo todo, a animação ficou assim. E aí, você curtiu o novo quadro? Eu espero que você tenha gostado. Eu quero cada vez mais trazer as animações dos clientes aqui e falar um pouco mais sobre esse lance de cliente. Vocês me perguntam muito como conseguir clientes, como se mostrar, né, fazendo stop motion. Então eu acho que esse quadro pode ajudar bastante a gente. Eu gostei muito do resultado da animação, espero que você também tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos siga lá no Instagram, também temos um grupo no Telegram onde eu dou conteúdos exclusivos. Então agora você vai para esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar e você vai aprender muito sobre stop motion. E a gente se vê na próxima. Fui!